E aí, meu Um irmão? prazer. Um prazer, primeiramente um prazer estar te recebendo aqui, tá tendo a oportunidade de escutar um pouco da tua história. Um cara que Prazer é meu, meu irmão. eu acompanho assim há muito tempo tua trajetória no jiu-jitsu e tinha vontade de saber, me aprofundar um pouco mais e que as pessoas também conheçam um pouco da tua história. Pô, meu irmão, agradeço demais e para mim vai ser um prazer aqui conversar com você, que é um cara que eu também conheço há mais de 20 anos e sempre teve Ah, um jiu-jitsu acima da média. Para mim vai ser um prazer bater um obrigado. papo com você, irmão. Obrigado. Daniel, vamos começar aqui com a tua infância e adolescência. O que é que tu lembra dessa época? Como foi? O que é que tu tem de recordação? Cara, minha infância foi uma infância muito tranquila, certo? Eu fui criado por uma mãe muito guerreira que me passou princípios que eu levo para a vida toda, de muita coragem, determinação. Minha mãe era uma professora que dava aula 3 expedientes, então, mãe de 3 filhos, né? No qual eu fui criado com 2 irmãos mais velhos, que sempre tiveram do Aham, meu lado também, me incentivando e mostrando como é que a pessoa tem que ter, né? O que é que a pessoa tem que ter, caráter, valores, determinação. Quando você quer alcançar um objetivo, você tem que se prender a esses princípios. E, aham. cara, minha mãe, ela é mais ou menos assim a base de tudo que aconteceu para mim, porque na minha infância, na minha adolescência, eu sempre fui muito ligado a ela, entendeu? Então, Entendi. vamos dizer assim, moldou em uma base muito forte de caráter, de... Tinha uma frase que a minha mãe sempre dizia que era o seguinte: quem mente rouba, entendeu? Então Uhum, ela me criou com esses valores, me criou sempre com essa ideia de que você tem que ser uma pessoa correta, de que você tem que ter coragem para poder alcançar os seus objetivos, para poder uhum, enfrentar as dificuldades, entendeu? Então, assim, uhum, e a minha adolescência, mais ou menos, vamos dizer assim, foi um link de tudo isso, né? Foi onde a gente foi moldando o caráter, com todo esse ensinamento. Eu costumo dizer que os valores que a minha mãe me passou não tem dinheiro que pague, porque ela me preparou realmente para a vida, me preparou para conseguir alcançar os meus objetivos. E, cara, legal. a minha infância e a minha adolescência ela foi muito pautada nisso, entendeu? Em Aham, educação, entendeu? Em princípios, certo? Minha mãe é uma pessoa uhum, muito religiosa, então ela me criou com esses valores religiosos, entendeu? Ir na missa todo domingo, entendeu? Então, assim, para entendi. mim, tudo isso me formou uma pessoa que O eu teu acredito que é caráter, uma. né? Me formou o meu caráter e me preparou realmente para conseguir ganhar e conseguir alcançar os meus objetivos na vida, entendeu? Show de bola. E tu teve alguma base esportiva, assim, ou era Pronto. mais estudo? Não, cara, assim, antes de começar a treinar jiu-jitsu, né, vamos bem no começo, eu acho que quase todo mundo que entra na arte marcial começa no Uhum, karatê, né? Então, assim, aham, eu comecei a treinar karatê porque os meus irmãos tinham treinado karatê antes, entendeu? O aham, meu irmão mais velho, eu tenho 2 irmãos que têm uma diferença de idade, um de 7 anos e um de 11. Então, a minha ok. diferença com meus irmãos é uma diferença razoável. O que que Aham, acontece? Eu comecei a treinar o karatê, treinei um tempo, mas eu não me identificava muito com a luta em pé, tá entendendo? Porque eu sou um cara meio desajeitado, tenho um pé meio torto, então, tipo, eu não tinha, eu não tinha bem uma base boa para treinar karatê. E em relação a outro esporte também, tentava jogar bola, mas também não era muito bom com futebol, jogava mais no gol, entendeu? aham. E acabou que a base, tipo assim, de luta que eu tive antes do jiu-jitsu foi muito pequena, Foi, entendeu? foi pouco, né? E com que idade tu fez o karatê? Cara, eu treinei karatê mais ou menos uns 2 anos no colégio, uns 6 a 7 anos, mais não, 7, 8 anos, entendeu? Eu Aham. treinei com 7, com Bem uns garoto. 2 anos. Foi. Não foi nada que deixou uma base sólida Entendi, em relação a ter uma base de luta, não, entendeu? entendi. O que tu tem mais de recordação é a tua base de caráter, né? Nessa época de infância e adolescência, mais do que Com esporte, né? certeza, com certeza, com certeza, porque o que que acontece? A minha mãe,
separou do meu pai, eu era muito novo, tinha 2 anos de idade, entendeu? E ela tinha Entendi. ficado com a responsabilidade de criar 3 filhos. Então a Eu minha mãe, ela imagino. trabalhava de manhã, de tarde e de noite, certo? Quer dizer, consequentemente ela tinha uma carga de trabalho forte, mas ao mesmo tempo ela tinha 3 filhos, então ela tinha que dar atenção para essas crianças, né? Vamos dizer assim. Só que o que Aham. acontece? Ela já me criou com aquela ideia de não deixar eu ser muito criancinha, até porque meus irmãos eram bem mais velhos, entendeu? Então tinha Tinha uma que me diferença de ser, idade. eu tive que amadurecer um pouco mais cedo. Claro que não à base de uma educação rígida, não à base de nada que faltasse muito amor, muito carinho, mas Aham. ela me fez amadurecer mais cedo para poder entender realmente como é que as coisas funcionavam. Cara, minha mãe trabalhava de manhã, de tarde, de noite, ela praticamente ela ia dormir já arrumada para trabalhar no outro dia, tá entendendo? Porque Uma ela tinha que verdadeira planejar a aula, guerreira, né? Tem aí porque como referência. ela tinha que planejar a aula à noite, então quando ela acordasse de manhã ela já tinha que sair, né? Então ela já ia dormir de madrugada para acordar de madrugada e trabalhar. Então o que eu lembro muito da minha infância é isso, é ver a minha mãe trabalhando forte e mostrando para a gente que quando você quer alguma coisa, você tem que dar o seu máximo, você tem que se dedicar, você tem que realmente acreditar que você vai conseguir aquilo ali, mas com muito trabalho, com muita determinação, entendeu? Que legal. Então foi muito importante esses ensinamentos aí. E Com como foi, certeza. e como foi que tu conheceu o jiu-jitsu? Me conta um Cara, pouco dessa época. pronto, Quantos anos tu bacana. tinha? Cara, o meu Como primeiro foi? contato de saber que o jiu-jitsu existia foi através de um marido da minha prima, o Alexandre. O Alexandre, eu tinha mais ou menos uns 13 anos, ele começou a treinar lá na academia do Guilherme, ali na Torres Câmara, né? A gente chama de Academia dos Frangos, né? Tipo, porque era do lado de Aham. mais ou menos 3 ou 4 restaurantes que vendiam frango. E Exato. o Alexandre começou a treinar lá. Nessa época, eu morava na Rocha Lima, que fica relativamente perto, mas como eu era muito garoto, apesar de sempre ter sido outro ponto que a minha mãe trabalhou muito em mim, de ser uma pessoa independente, entendeu? Tipo, não ser uma pessoa que está sempre presa a alguma coisa. Apesar de que na vida a gente Entendi. está sempre esperando alguma coisa acontecer para poder fazer outra, né? Então Aham. ela me preparou bem para isso nesse aspecto. O que acontece? O Alexandre começou a treinar e começou a disseminar isso com os primos e tal. E o meu irmão começou a treinar jiu-jitsu também, meu irmão mais velho, morava mais próximo. E eu tinha Aham. aquela vontade muito grande de treinar jiu-jitsu porque eu tinha um orgulho enorme de conhecer o Alexandre, que era o marido da minha prima, e o meu irmão, que conhecer 2 pessoas que treinavam jiu-jitsu, entendeu? Então eu Aham. ficava assim, toda vida que eu passava em frente àquela academia com a minha mãe, eu falava: mãe, o Ulisses e o Alexandre treinam jiu-jitsu aqui. A minha mãe já não aguentava mais, só que ela não entendia que, na verdade, aquilo ali era porque eu me sentia orgulhoso de conhecer E queria, né? Queria, tinha uma e queria. curiosidade. Claro, e às vezes a gente vinha, tipo, eu vinha com ela assim num táxi, em alguma coisa, e sempre fui essa pessoa de estar ali do lado da minha mãe para proteger ela e tudo. Então, aí eu olhava e falava assim: mãe, essa academia aqui é que o Ulisses e o Alexandre faz jiu-jitsu. É como que ele disse: não se mete com a gente, não, porque a gente conhece gente que faz jiu-jitsu, entendeu? Eu tinha essa visão, certo? E aí o que foi que Aham. aconteceu? Um ano depois disso, mais ou menos, a gente foi morar ali na Rui Barbosa, quase com Torres Câmara, entendeu? Aham. Que era bem perto da academia, né? Aí Aham. foi o meu, vamos dizer assim, foi minha vez. Aí eu olhei, rapaz, eu quero fazer jiu-jitsu, eu quero fazer jiu-jitsu, mas como eu falei, minha mãe sempre foi muito sacrificada, entendeu? Tipo, professora, guerreira, 3 filhos. Aí o que que eu Aham. fiz, cara, para começar a treinar jiu-jitsu? É uma coisa que eu acho que eu nunca nem contei, mas vou contar aqui. Eu comecei a ir Aham. andando pro colégio e voltar andando e não lanchar, entendeu? Então, assim, apesar de ser sempre uma vida muito sacrificada, apertada, mas a minha mãe nunca deixou faltar absolutamente nada, entendeu? Aham. E sempre deu tudo do bom e do melhor pra gente. O ponto é que não tinha dinheiro para sobrar. Então, o que foi que eu fiz? Eu pensava, porra, academia lá na época, assim, tinha um negócio de 2 vezes, 3 vezes por semana e 5 dias na semana. Não sei se tu se lembra. E 5 dias na Exato. semana era R$ 55. Aí eu peguei Aham. e falei assim: meu irmão, quer saber de uma coisa? Se eu for pro colégio andando e voltar andando,
e não lanchar, eu vou ter mais ou menos uns R$60, entendeu? Então eu vou fazer isso. Acabou que eu comecei a ir andando e voltar e não lanchava e me matriculei. Até na verdade, o meu primeiro kimono eu comprei do Alexandre, que é o meu primo, né? Ele que vendeu mais barato, né? Me vendeu, até eu me lembro que o primeiro kimono foi um Torá, entendeu? Ele, não sei se tu lembra dessa marca, era um kimono muito bom, todo cansado. Aí ele chegou pra mim e falou assim, tu quer treinar jiu-jitsu? Eu falei, cara, é tudo que eu mais quero treinar jiu-jitsu, foi até num carnaval. Aí ele falou assim, cara, pois eu tenho um kimono pra te vender, porque eu vou ter que parar um tempo agora de treinar, o trabalho tá muito pesado, faculdade e tal, se eu quiser eu te vendo kimono. E, cara, eu tinha juntado o dinheiro, né, do lanche, da merenda, o dinheiro que eu ia de ônibus para academia, para o colégio, estava juntando. Eu tinha mais ou menos uns R$75. Aí eu comprei o kimono dele, ele me vendeu parcelado, dei 50, depois paguei o resto. Acho que eu nem paguei, acho que eu nunca mais nem paguei esse dinheiro aí. Eu sei que o Alexandre sempre foi um cara que sempre torceu muito por mim, tipo, no jiu-jitsu, se eu for em qualquer canto, ele sempre estava lá presente. Aí comprei esse kimono do Alexandre e comecei a treinar lá nos Frangos, na academia da Torres Câmara. E nessa época o Guilherme ficou mais ou menos uns 6 meses lá, entendeu? Aí depois desses 6 meses foi na época que teve aquela mudança para as dunas. Para as dunas. Então tu entrou já no final da época da Torres Câmara, ok. Foi. Entrei já no final da época da Torres Câmara. Aí eu pensei assim, já comecei a treinar com o Guilherme, me dou muito bem com ele, admiro muito ele. Meu irmão, eu vou ter que dar um jeito aqui e vou ter que ir também. E continuar, né? E continuar, porque também foi bom, porque nessa transição também fui ficando um pouco mais velho, então, apesar de sempre ser um cara que me virava de ir para o colégio de ônibus, voltar e tal, era mais longe um pouco, né? Então tinha que ir para terminal e pegar o ônibus para ir para as dunas e tal. Eu falei assim, não, mas vai dar certo. Aí acabou que nessa transição eu consegui acompanhar o Guilherme e consegui ir para as dunas e continuar o meu treino lá, entendeu? Entendi. O que é que tu lembra assim da tua primeira competição? Cara, minha primeira competição foi o seguinte, eu comecei a treinar, como eu te falei, ali na Torres Câmara, né? E não sei se tu lembra, nessa época existia aquela seletiva. Fazia a seletiva antes do campeonato, né? Ficava tipo um interno, né? Para quem não sabe, vou explicar rapidamente. O que acontece? Antes não tinham tantas competições e a equipe queria sempre colocar 2 em cada categoria, tipo os 2 melhores da equipe, certo? Para que acontecesse dos 2 se baterem, quem ganhou na seletiva fica em primeiro, para não ter desgaste com o atleta. E aconteceu que no Cearense fez esse interno lá, essa seletiva lá na academia da Torres Câmara, né? E eu tinha mais ou menos 2 meses de treino, entendeu? Então, na seletiva, eu ganhei a seletiva, certo? E fui para o Cearense, fui lutar o campeonato cearense. Como eu também não tinha muita noção de pontuação e tal na competição, aí o que foi que eu fiz? Perdi. Perdi por uma vantagem. No campeonato, no Cearense, eu não tinha muita noção, cara, no final eu tentei entrar em pouco tempo de treino, né? Muito pouco tempo de treino. Eu tentei entrar em 2 raspagens, não consegui levar o cara. Ele ganhou minha meia guarda e ganhou por uma vantagem. Nessa época também, eu lutava se eu não me engano, era infanto juvenil, né? Que é uma categoria antes do juvenil. E era uma categoria que você, o limite máximo era até 80. Tinha categoria até 80. Então, acima de 80 você podia pegar qualquer cara. Eu já era um cara mais pesado, tinha meus 85 quilos mais ou menos, entendeu? E peguei um cara bem mais pesado e no finalzinho perdi por uma vantagem. E esse de faixa branca? E segue aí um pouco sobre essa época de competição. O que é que tu lembra, assim, umas competições que tu lembra que te marcaram, que foi importante, na faixa branca e faixa azul e seguindo? Pronto, aí o que foi que aconteceu? Logo quando eu comecei a treinar na academia, eu comecei a ter uma amizade muito forte com o Wilson Belchior, né? Que era um cara que era linha de frente da equipe e que
em 2 anos, para quem conhece o jiu-jitsu, que está assistindo, vai entender assim, o Wilson, em 2 anos, ele pegou a faixa roxa. Em 2 anos de treino, do dia que ele começou para o dia que ele pegou a roxa. Então era um cara que tinha um nível técnico muito alto. E a gente começou a ter uma amizade muito forte, e eu admirava muito ele, porque ele tinha um jogo de guarda de gancho muito pesado, assim, muito consistente, né? E eu comecei a imitar o jogo dele. Então ele era um cara que me cobrava muito nesse aspecto. Cara, tem que lutar, tem que... enquanto o Guilherme sempre foi um cara de deixar você bem à vontade, né? Tipo assim, falar, cara, você tá bem para lutar, se você quiser lutar e tal, fica à vontade. Apesar de que eu vou comentando aqui ao decorrer da minha relação, competição com o mestre, né? E o que ele influenciou nisso. Então, assim, eu comecei a ter um treino voltado para competição, já desde o começo. Lutei alguns campeonatos de faixa branca, que ganhei, que perdi, mas inclusive a minha faixa azul, eu ganhei um cearense na época, né? Fui campeão cearense e ganhei a faixa azul. Então, na época tinha muito mais essa questão de... tem mais ou menos uns 19 anos atrás, tinha muito essa questão de você ganhar a faixa quem competia, né? Então, eu ganhei a minha faixa azul sendo campeão cearense na época, fui campeão cearense e ganhei a faixa azul. De faixa azul, também lutei algumas competições, alguns cearenses, né? Nunca tinha lutado fora de faixa azul. A gente não tinha muito essa... não só essa facilidade que tem hoje para você comprar passagem e você viajar, mas também até essa cultura, essa cultura mesmo de tipo assim, quero lutar fora, quero ir lutar. Tanto é que, tipo, um cara lutava um brasileiro, tipo, que ganhava, todo mundo fala, esse cara é campeão brasileiro. Hoje, quantos caras vão lutar um brasileiro, quantos caras aqui ganham? Exato. É uma outra visão. Realidade. Exatamente. E na outra realidade, exato. E na faixa roxa, na faixa azul, desculpa, eu treinei até os 19 anos, mais ou menos, entendeu? E foi na época que eu parei de treinar, certo? Eu passei 6 anos sem treinar, entendeu? Então, o que aconteceu? Eu treinei forte da faixa branca até a faixa azul. E na faixa azul eu parei de treinar e passei 6 anos longe do tatame, longe dos treinos, entendeu? Tinha um contato aqui, eu acolá com o Guilherme e tal, que sempre foi um cara que me incentivou muito a voltar a treinar, a participar disso, né? Porque hoje, com mais ou menos, vamos dizer assim, 20 anos inserido nesse estilo de vida, apesar de ter ficado esse tempo longe dos treinos, eu entendo que o jiu-jitsu, não só nessa linha competitiva, o cara que quer treinar para competir, mas numa linha mais, sabe, comercial, o cara que quer treinar mais para poder ter uma tranquilidade física, mental. O jiu-jitsu, ele ensina muito, qualidade de vida, ele ensina muito a você pegar as coisas que acontecem aqui no seu treino e transferir para o seu dia a dia, né? Muitas vezes você tá passando às vezes uma dificuldade aqui, tipo no treino, tu tá levando aqui um amasso aqui do cara, o cara tá, ou na luta, tá te dando uma pressão forte, às vezes no finalzinho tu conseguiu raspar e até finalizar, é a vida, às vezes tu tá numa situação aqui que tu tá extremamente sendo pressionado por algumas situações que estão acontecendo contigo, tá extremamente desacreditado, pô, como é que eu vou conseguir sair dessa? E no final tu resolve, dá tudo certo. Então assim, eu passei esse tempo afastado do jiu-jitsu, mais ou menos uns 6 anos. 6 anos. E aí, como foi esse retorno? Pronto. Aí o que foi que aconteceu? Isso aí é bem interessante, né? Eu tava 6 anos sem treinar e o Guilherme chegou para mim e falou assim, rapaz, Daniel, eu sou corretor de imóveis, né? Tenho um imobiliário, trabalho também há 20 anos, 15 anos no mercado imobiliário. E o Guilherme chegou para mim e falou assim, cara, eu tô pretendendo comprar um apartamento. Aí eu, pô, mestre, bacana, e comecei a voltar aquele contato com ele, que a gente estava mais distante e tal. Arranjei o apartamento, ele comprou e começou nesse contato, o Guilherme falar para mim, cara, eu tava com 155 quilos, viu, Filipinho? Só focando no trabalho, e vendo só aquela, sabe, tipo assim, não, você tem que trabalhar, você não pode fazer outra coisa. Aí o que foi que aconteceu? O Guilherme chegou para mim, a gente conversando, ele falou assim, cara, eu tô dando uma aula de tipo um funcional para algumas pessoas, entendeu? A gente fecha um grupo e eu tô dando essa aula de funcional. Tu não tem interesse em fazer uma aula experimental? Aí eu, pô, cara, tenho.
Cara, aí acabou que isso foi mais ou menos no dia 20 de fevereiro de 2010. Eu tenho bem essa data, porque esse ano fez 10 anos que eu voltei a treinar direto, sem parar, entendeu? Aham. E eu falei assim, Guilherme, mas agora eu não tenho interesse em treinar jiu-jitsu. Ele, não, ele nem estava dando aula de jiu-jitsu, na verdade. Ele só estava dando essas aulas de funcional, essa parte de preparação, né? Aí o que foi que Aham. eu fiz? Pô, beleza, vou lá. E comecei a treinar, fazer a preparação com ele, comecei a perder peso. E quando aconteceu isso, foi na academia que tem ali, não sei se você sabe onde é, a Body Point, que fica ali no Papicu. Perto da abolição. Não, a Não? Body Point, ela ficava ali perto do Bom Preço, ali da Engenheiro Santana Júnior, ali Ok. no Papicu. Aí tinha Aham. um pessoal lá treinando, tinha um treino lá, que quem dava aula lá era o Chiquinho, entendeu? E eu ficava olhando a galera treinar e comecei a despertar, sabe, essa vontade, pô, meu irmão, pensando em voltar a treinar. Aí comecei a conversar com o Guilherme começou dentro desse treino, tipo, personalizado que ele dava pra gente, que era pra mim, pro Mazo, pro Brasilino, pro Gustavo, acho que tinha mais alguém, mas não era muita gente, era só basicamente uns 5, 6 pessoas. Ele Aham. começou, tipo assim, a gente chegava tipo 7 horas lá, saía lá 10, porque a gente fazia a preparação e no final ele, vamos, bota o kimono aí, traz o kimono. Aí a gente começou a treinar, tipo, com uns 2 meses, eu olhei assim pra ele e falei assim, Guilherme, tava tendo os exames, né, de faixa. Aí, Guilherme, o que é que tu acha de eu fazer o exame? Ou o Delmar tá me corrigindo aí, quem dava aula lá era o Dermes. Mas na verdade é porque, Del, foi na época que o Dermisson dava aula e depois o Dermisson saiu e ficou só o Chiquinho. Mas enfim, aí o que Aham. aconteceu? Eu peguei, comecei a levar o kimono, a gente começou a treinar e eu comecei a me empolgar, né? Porque eu tava perdendo peso, tava me sentindo bem fisicamente. E quem treina com o Guilherme sabe, o Guilherme é um cara que sempre puxa muito a motivação do cara e o cara sempre vai se sentindo melhor com isso. Aí acabou Verdade. que eu peguei, eu olhei para ele e falei assim, Guilherme, eu tô aí, o que é que tu acha de eu fazer exame de faixa? Eu era faixa azul ainda, né? Uhum. Tinha aquela reclassificação de faixa, para ver se você realmente, sua faixa é essa mesmo, né? Aí eu Aham. fiz o exame e fiquei faixa azul 3 graus. Isso foi 2 meses que eu tinha voltado a treinar. E continuei treinando, sempre esquecendo essa questão de faixa, mas mantendo a questão do objetivo, que o meu objetivo naquele momento era perder peso, né? Perder peso. Perder peso. E assim eu fui perdendo peso, já tinha perdido mais ou menos uns 100, desculpa, já estava com 120 quilos, tinha perdido uns 30 e poucos quilos 30 já. quilos. A gente mudou o local do treino, o Guilherme foi para outra academia, que era Espaço Vital, que ficava ali na Tiburcio Cavalcante com abolição, certo? E a gente continuou a fazer o trabalho personalizado lá. E eu fui Aham. vendo a evolução, tá entendendo? Tipo, de quando eu cheguei, de quando eu comecei a treinar, né? Até aquele momento, entendeu? Quem treinava comigo ali na época, né? Fora o Guilherme, que era o professor, mas o Mazo, o Eu Gustavo, gostava. Uhum. O Ian voltou a treinar com a gente lá na Espaço Vital, eram caras que me incentivavam bastante, entendeu? Tipo, me incentivavam Uhum. muito e falavam, cara, Daniel, tu é bom, faz isso, faz aquilo, e eu sempre ouvi muito eles, entendeu? Tipo assim, quando eu voltei, uma coisa que eu digo é o seguinte, o cara tem que ter humildade para aprender. Verdade. Se você não tiver humildade para aprender, você não consegue evoluir, porque você vai sempre achar que, não, mas isso aqui é porque eu me conheço. Não, você não se conhece. Quem está te vendo ali de fora, às vezes está te dando Aham. um toque que é o que está faltando no teu jogo, entendeu? Exato. Então, assim, e comecei a treinar e comecei a querer evoluir nisso, entendeu? Comecei a olhar e falar assim, pô, bacana, eu tô gostando, comecei a ir criando o hábito de querer competir, tá entendendo? Até Aham. então, muito, vamos dizer assim, muito controlado, sabe? Porque eu ficava também com receio, né? Porque uma coisa que eu sempre digo é o seguinte, o teu pior inimigo é você mesmo. Ninguém te Verdade. prejudica mais do que você. Você fica naquele negócio de, não, mas se eu for treinar e acontecer, de eu cansar lá, né? Desculpa, se eu for lutar e acontecer, de eu cansar e eu passar vergonha, não sei o quê. Às vezes Aham. até o cara, quando ele quer voltar a treinar, ele fica naquela de tipo assim, não, mas antes de eu Claro. voltar a treinar, eu tenho que fazer uma preparação, por exemplo. Hoje eu vejo a evolução de vários caras que estavam parados e vão treinar, e o Aham. Guilherme faz um trabalho assim bem gradual, sabe?
tinha gente que não conseguia fazer nenhum aquecimento. Hoje, não só dá todos os treinos, mas como conseguiu ter um nível técnico elevado, entendeu? Porque ele faz esse trabalho sem, sabe, sem exigir muito do cara. Tudo é um E vai processo, deixando, né, Daniel? tudo é um processo. Aí o que aconteceu? Quando eu fui ganhando mais confiança, e o Guilherme foi começando a me falar isso, cara, luta. Só que o Guilherme, ele é aquele cara que ele te fala as coisas, mas ele não te obriga, né? Ele não te pressiona para tu se... Ele te orienta, exatamente. Então ele tá falando, cara, luta, por que tu não luta? Tu não tem nada a perder, tu é um cara que tá sempre treinando, treina bem, entendeu? Faz a tua preparação, treina o teu jiu-jitsu. Então o cara, sabe, começa a se expor mais, a gente vai querendo, vamos dizer assim, voos maiores, né? E eu fui começando a amadurecer aquilo na minha cabeça. Outro ponto também, de quando eu voltei a treinar, Felipe, só um parênteses aqui, que é o seguinte. Antes de eu voltar a treinar, que eu tinha ganhado todo esse peso, eu tinha uma visão em relação ao meu trabalho, entendeu? E depois que eu voltei a treinar, que eu comecei a me cuidar, eu comecei a ter uma outra visão em relação ao meu trabalho. A gente, às vezes, o que mudou, Daniel? Cara, o que mudou foi o seguinte, basta eu te dizer que eu comecei a trabalhar de uma maneira mais objetiva. Antes eu estava aqui no meu escritório, conversando aqui com um cliente, com pessoas que trabalhavam comigo, e eu deixava aquilo ali, sabe, correr, sem objetividade. Aí acabou que teve momentos que, quando eu voltei a treinar, eu precisava sair do trabalho para ir treinar. Então, o que acontece? Eu comecei a ser mais objetivo. No que eu comecei a ser mais objetivo, as coisas começaram a fluir melhor. Eu comecei a ter mais resultado. Comecei a ser mais assertivo, comecei a ter mais produtividade, as coisas começaram a fluir, eu comecei a, sabe, o meu negócio melhorou 1000% depois que eu comecei a treinar. Claro que tudo que aconteceu antes também me preparou para isso, né? O que eu sempre falo, você não perde tempo, você é preparado para o que vai acontecer. Então você tem que aprender com as coisas que estão acontecendo. E mais ou menos na faixa roxa eu lutei algumas competições, certo? Tive alguns resultados, tipo, lutei aqui no Ceará, ganhei de cara que era o líder do ranking meia guarda, entendeu? Eu fui lá e finalizei rápido. Na faixa marrom foi uma faixa que eu comecei a, tipo assim, não, cara, eu quero lutar mais. Porque sempre tinha essa conciliação com o trabalho, para que eu também não deixasse uma coisa prejudicar a outra, né? Acabou que, mais ou menos em 2014... foi um ano que eu peguei a faixa marrom em 2013. E 2014 foi um ano que eu olhei e coloquei a seguinte situação. Meu irmão, eu quero lutar pelo menos uns 5 competições. E começou o ano, logo no começo do ano, eu lutei uma Copa SAR, que era um campeonato local. Aí eu ganhei categoria absoluto. Aí teve um cearense na sequência, que esse cearense foi bem bacana, porque era um cearense da CBJJE, que era a categoria marrom, e no absoluto era um mix de marrom e preta, certo? Então eu fui campeão na categoria, ganhando de um faixa marrom que era o top na época, e ganhei o absoluto, que era marrom e preta. Que era marrom e preto. Já mostrou que estava chegando, né? Já mostrei que estava chegando, e porque, tipo assim, ao decorrer também, sabe, quando eu peguei nesse passo da faixa marrom, da roxa para marrom, eu achei que eu tinha que treinar mais, sabe? Porque eu tinha uma responsabilidade maior. E às vezes, eu sempre falo, cara, você tem ou não a opção, você tem a opção ou não, né, de pegar a faixa. Você tem duas opções, ou você pega ou você não pega. Se você pegar, você tem que se dedicar àquela faixa, àquela responsabilidade, para ser um cara realmente que... Porque a questão não é só ser bom ou ser ruim, entendeu? A questão é você realmente querer ser esforçado e você querer aprender. Eu nunca conheci um cara que treina muito e é ruim.